Oi, pessoal. O Em Minas hoje está conversando com a prefeita reeleita de Contagem, Marília Campos. Já falamos aqui de problemas da Lagoa da Pampulha, Avenida Amazonas, né, com a Eugênia Pacelli. E temos outros assuntos para seguir batendo esse papo com ela, agora aqui no canal do YouTube do Portal UAI. Marília, essa pergunta que eu vou te fazer agora não é minha não, tá? Porque, obviamente, qualquer pessoa em Minas Gerais está pensando o que eu vou te perguntar. 4 mandatos, tetracampeã, você não vai continuar sendo prefeito, inclusive porque agora, depois desse mandato, você tem que sair. Você vai ser candidato ao governo do estado? Eu acho que é o caminho natural, mas... Depois de tanta luta... É só o palpite mesmo. Depois de tanta luta, eu quero ser prefeita, é claro. Mas você já foi um tanto prefeito. Olha, assim, eu fui eleita e a minha pretensão é ficar os 4 anos. Né? Jura? Juro, ficar os 4 anos, né? Mas eu quero ajudar a construir uma alternativa para o estado de Minas Gerais. Acho que nós temos que pensar num projeto que coloque Minas Gerais dessa situação de que esse estrangulamento financeiro, orçamentário, né? Acho que a gente tem que pensar um projeto. Acho que a gente tem que pensar num perfil de candidatura que não só ganhe o processo eleitoral, mas que consiga governar para termos uma nova experiência de participação, de construção de novas saídas para o nosso estado, né? Então, eu quero ajudar a contribuir, mas eu, sinceramente, quero ser prefeita. Mas tem aquela situação, né, Marília, assim, a gente vê na política, ao longo da história, né? As coisas vão levando para um certo lugar e lá na frente é quase inevitável, por exemplo, que você ou outra pessoa, não estou me referindo, agora falando sério, não estou forçando assim não, mas é natural que acabe desaguando em você, por exemplo, ou numa outra pessoa. Isso faz parte da política, né? Quer dizer, se assim você como você coloca meu nome, eu acho, por exemplo, o nome do Rodrigo Pacheco é espetacular. Eu acho que ele cumpriu e cumpre um papel no Senado Federal. É muito assim, gratificante ver Minas tão bem representada no Senado Federal, com a postura que ele tem, não só de defesa dos interesses do nosso Estado, como na questão da dívida, foi o grande protagonista, né, desse processo, como também ele defender com tanta competência e compromisso o projeto democrático para o nosso país. Então, eu me sentiria muito bem representada se ele viesse para Minas e fosse o nosso governador. Então, nesse projeto que você citou na pergunta anterior, o Rodrigo entra nessa posição. Acho que a gente tem que fazer ajustes na trajetória dele, temos que convencê-lo, né, dessa tarefa, mas eu acho que seria assim, um grande governador se ele se dispusesse a vir. Você falou há pouco em estrangulamento financeiro orçamentário. Esse é o maior problema de Minas? Eu diria que com a negociação... Como é que você vê Minas hoje, assim, no cenário brasileiro? Minas tem um potencial, assim, para ser explorado, né? Não só de atividade econômica, mas uma cultura. Bom, um estado espetacular, né? Mas durante muito tempo a situação de Minas ela foi escondida. E os problemas que a gente teve e continuamos a ter foram muito analisados como se fosse um problema de gestão orçamentária, gestão administrativa. E era um problema também, de quê? Mas era um problema da dívida que estrangulava Minas Gerais. Foi feita agora... Mas não é gestão? Não é um problema de gestão? Não é um problema de gestão. Eu falo gestão, a administração do orçamento. Nós temos um problema no orçamento, porque o que se paga dessa dívida, ela compromete toda e qualquer capacidade de investimento no nosso estado, como também compromete a nossa possibilidade de buscar empréstimos, sejam em órgãos federais, nacionais, internacionais. Hoje Minas não pode pegar recurso emprestado, justamente pelo endividamento que tem. E um estado que não tem capacidade de investimento e que não tem capacidade de endividamento, como é que faz investimento? Não faz.
né? Então, hoje, as estradas de Minas são péssimas. Nós não temos ferrovias sendo, de fato, modernizadas. Nós não temos transporte de passageiros por trem. Nós não temos mobilidade urbana na região metropolitana, de fato, que permita, né, que a gente ande pela região metropolitana com qualidade de vida. Quando a gente vai em outros estados, a gente vai assim, meu Deus, que diferença. A gente sente isso nas estradas, né? Então, assim... Que atravessa a divisa, né? Eu não vou nem falar qual que é o estado, Nossa, né, para não dar, é. né? Mas, assim, há pouco tempo eu tive em outro estado, eu fiquei impressionada com a diferença que é, né? E isso faz com que Minas perca, inclusive, investimento, né? Um estado do tamanho do nosso, que não tem estrada... Não tem ferrovia. Que não, né? tem ferrovia. Na quantidade necessária. Que não tem metrô, né, de fato, né? Então, assim... Acho que no tempo que eu te entrevistava lá no sindicato, o metrô já era igual o que é hoje. Agora a gente conseguiu uma ampliação, mas ainda é muito pequena, nós temos que buscar. E hoje os recursos de investimento que a gente tem, né, os recursos vêm do quê? Das tragédias de Brumadinho, de Mariana. É uma lástima isso. E tudo isso por quê? Porque não se deu o enfrentamento necessário para negociar de fato essa dívida. O Rodrigo Pacheco, ele foi um as, né, para conseguir essa negociação, mas ainda é insuficiente o processo de negociação. Ainda não insuficiente? Não coloca Minas numa posição de vamos tentar, através desse processo, resolver. Não resolveu, aliviou. O que faltou nesse acordo para contemplar esse aspecto que você está dizendo? O valor principal. O valor principal não foi diminuído, né? Então, nós precisávamos de um alongamento maior, a diminuição, de fato, do valor principal, para que a gente recuperasse a capacidade de endividamento. Nós ainda não estamos nessa situação. Aquela compensação com os créditos da Lei Candir deveria ter sido feita? Sim, só que poderia ter sido feito. E isso abateria um percentual importante. Justamente. Marília... A Lei Candir também tem que ser discutida. Né? Nós abrimos mão de recursos que não poderíamos abrir mão. Qual é a compensação que Minas tem? Até hoje, a compensação ela não acontece. Não acontece. Né? No início do ano, você levantou um problema no cálculo do ICMS da educação, né? Mostrou que prefeituras com menor número de alunos estão ganhando mais dinheiro do que as maiores redes municipais, né? E questionou essa lei lá no STF, não foi? Sim. Acho que o governo federal até recomendou a suspensão da lei, mas isso ainda não aconteceu, não é isso? A AGU. Nós entramos com uma representação na AGU, ela recomendou. Nós entramos com a ação no Ministério Público Federal, que está sendo analisada. Está no mesmo pé ainda? É porque entramos no Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen, ela solicitou que fosse ouvido tanto o Ministério Público Federal como a AGU. E o Ministério Público ainda não deu um parecer, que agora vai ser a minha dedicação, porque até o final do ano nós vamos perder 80 milhões à Prefeitura de Contagem. Só desses créditos? Só disso aí. Só dessa alteração da lei do ICMS feito pela Assembleia Legislativa, que eu acho assim, é uma lástima, a injustiça que foi provocada com os nossos alunos por essa legislação aprovada. Me fala um pouquinho do seu relacionamento com o governador Zema. É bom? Você tem acesso? Eu tenho um perfil de explicitar minha divergência política, ideológica, mas isso não pode ser um impedimento para o diálogo, para resolver os problemas dos nossos mineiros que moram em Contagem. E eu acredito que o governador, ele também teve essa postura de respeitar, né, essa relação e defender uma relação republicana. Então, sempre que eu procurei o governo do Estado, nós celebramos convênios, foi repassado mais de 100 milhões para a gente viabilizar as obras de contenção do Arrudas, né? Então, é uma relação bem republicana. E o que eu tenho cobrado muito do governo do Estado é que ele assuma
a responsabilidade que lhe cabe de resolver os problemas, por exemplo, do transporte coletivo. Por quê? Porque 70% do transporte coletivo que anda em Contagem é gestão do Estado. Eu posso até fazer as obras como estou fazendo de mobilidade em Contagem, mas eu resolvo 30%. Quem tem que resolver 70% é o Estado. Então eu tenho criticado, né? Como tem criticado, por exemplo, na área da saúde. A área da saúde hoje, qual que é o gargalo da grande maioria dos municípios do nosso estado? É a média e alta complexidade. Quando eu digo isso é porque Contagem resolve o problema do seu hospital, resolve o problema da unidade básica de saúde, mas não consegue resolver o problema, por exemplo, de um paciente que está internado na UPA e que precisa fazer uma cirurgia do coração. Quem libera isso é o Estado. O Estado. E isso tem uma fila enorme. Falta recurso? Falta, mas falta também uma regulação que o Estado precisa aperfeiçoar. Me conta uma coisa, com 4 mandatos, eu posso supor que é um modelo de gestão que a gente pode classificar de vitorioso, assim. Você tem sido procurado por outros prefeitos interessados em conhecer o seu modelo de gestão? Sim, o modelo de Contagem tem sido aplicado em outros lugares? Sim, a gente tem as organizações municipais, né? Eu participo da Frente Nacional de Prefeitos, eu participo da MM, da Grambel, né? E é um espaço não só de luta, mas de compartilhar experiências. Eu também aprendo muito com outros municípios, mas quero aqui deixar a nossa contribuição no modelo que a gente criou de gestão das nossas UPAs e complexo hospitalar. Nós criamos um sistema de serviço autônomo. Então, eu criei uma empresa que é municipal e que faz a gestão do complexo hospitalar e das UPAs. Tem sido uma experiência muito importante e a gente tem passado essa experiência para várias cidades do nosso país. Saiu da Secretaria Municipal de Saúde e foi para essa empresa? Não, hoje a Secretaria Municipal de Saúde, o secretário é o presidente desta empresa. Ok. Né? Os recursos vêm municipal, a Secretaria de Saúde é que repassa e ela fiscaliza também essa prestação de serviços que é feita por essa empresa. Qual que é a diferença? Ela tem mais flexibilidade na gestão, é contratação de CLT. Né? Ela faz processos seletivos, ela pode fazer contratação de serviços, né? Deu Então mais ela agilidade, tem mais agilidade no processo. Legal. Inclusive, o próprio governador, né, está com um projeto na Assembleia Legislativa, pautado inclusive pela nossa experiência, foi citada, para administrar o sistema de saúde em Minas Gerais. E é uma empresa pública. Ela é de direito privado, mas ela é de do caráter município. Público, no município. Legal. Quem quiser conhecer, pode te procurar lá. Está à disposição. Marília, muito obrigado pela sua presença, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns pelo resultado. Obrigada. Isso tem que ser respeitado por todo mundo que acompanha a política, né, no nosso estado. Tá bom? Obrigada. E a você que nos acompanhou aqui mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A gente tem um outro compromisso no sábado que vem, tá bom? Um abraço para vocês todos. Tchau.